Boa noite! Programa Conexão Armênia, número 101, dia 6 de junho de 2024. Diretamente da capital de um dos países que abriga uma das maiores diásporas armênias. Estamos na capital do Canadá, em Ottawa, ou como muitos falam no Brasil, Ottawa. Mais uma vez, o programa Conexão Armênia mostra para vocês que a gente conecta os armênios do mundo todo. Um dia a gente está em Foz do Iguaçu, no outro a gente está no Canadá, no outro a gente está no Rio de Janeiro. Só o Conexão Armênia pode começar o programa em um país e terminar em outro. Neste programa nós vamos mostrar para vocês alguns dos encantos do país que abriga muitos armênios que saíram de países como Líbano, Síria, enfrentaram guerras em seus locais e foram abrigados pelo Canadá. Também, neste programa, nós mostraremos para vocês as belezas e maravilhas que os armênios de Los Angeles viram quando visitaram São Paulo e Rio de Janeiro. No programa anterior, a gente levou eles para Foz do Iguaçu. E esta é a graça do Conexão Armênia. Mostrar que nós podemos conectar os armênios das mais diversas partes e mostrar as suas similaridades, diferenças e adaptações ao país onde eles estão. Aqui, bem atrás de mim, podemos ver o parlamento deste país que reconheceu o genocídio em seu centenário e luta sempre nos tribunais internacionais para os direitos dos armênios. Aqui, neste local, armênios desta região do Canadá, incluindo Toronto, Montreal, Ottawa e Quebec City, vêm de ônibus em larga escala, em 24 de abril, exigir do governo mais direitos, reclamar em frente à Embaixada Turca e do Azerbaijão sobre tudo o que acontece nas injustiças do mundo moderno perante os armênios. Os armênios do Canadá não se calam e servem de exemplo para nós lá no Brasil. O regime político do Canadá consiste no parlamentarismo. Aqui existem 105 senadores e 338 membros do parlamento. Em Ottawa, tanto o inglês como o francês são consideradas línguas oficiais. O último mês tem sido cheio de desafios para a gente colocar o programa no ar. Entre hospital, cemitério, viagens, hotéis com Wi-Fi péssimo, e a gente faz de tudo para o programa ir ao ar. Mas é isso que vale, esse desafio e a gente estar sempre conectando vocês, mostrando o que tem por aí afora, entre os armênios, e trazendo essa realidade para vocês aí no Brasil. Então, agradeço a paciência de todos vocês, peço desculpas pelos programas mais curtos que nós tivemos nas últimas semanas. Prometo que a partir do próximo programa já estarei de volta ao Brasil, e aí tudo será perfeito como antes. Em suas próprias imperfeições, claro. De qualquer forma, no programa de hoje, a gente quer criar uma oportunidade para aproximar ainda mais a oportunidade de voluntariado entre brasileiros que gostariam de ir para a Armênia. Há 2 semanas atrás, tivemos uma sessão por Zoom, onde o Armenian Volunteer Corps e alguns voluntários que foram para lá deixaram seus depoimentos, contaram como é o programa, explicaram como funcionaria caso
alguém que não tem nada a ver com vínculo armênio quisesse ir para lá fazer algum trabalho voluntário. Foi uma sessão que durou 1h30 e é claro que a gente não vai colocar para vocês ouvirem tudo, mas eu queria compartilhar alguns depoimentos de pessoas que foram, o que elas acharam, quais foram as dificuldades que elas viram e como elas sentiram a recepção pelo povo armênio. Então, vamos conhecer um pouquinho da realidade dos brasileiros que se juntam ao Armenian Volunteer Corps. Vai lá, Thiago. Bora lá. Olá, pessoal. Boa tarde aí do Brasil. Eu conheci a Armênia porque eu desenvolvi uns projetos de xadrez inclusivo e eu não tive muito apoio no Brasil e eu comecei a enviar para vários países para ver se algum país se interessava. Alguns se interessaram e quando eu fui pesquisar as universidades que tinham se interessado, o perfil do país, eu queria um país que mais parecesse comigo, assim, né? Que fosse boa receptividade para estrangeiro. Eu não sou armênio, né? Tivesse igreja católica, que tivesse uma parte da universidade ser realmente voltada para desenvolvimento intelectual, que infelizmente hoje tem muita universidade que está focada em outras coisas do que o desenvolvimento intelectual. E tivesse a parte do xadrez forte. Então, a Armênia tinha tudo que eu queria. Quando eu fui ler, vi que a Armênia era uma das recepções assim, a estrangeiro, uma das melhores do mundo. E eu pude comprovar isso aqui quando eu cheguei. Os armênios estão sendo muito receptivos comigo. No comércio, eu brinco, pessoal, eu tradutor, aí eu escrevo. O pessoal às vezes é meio frio assim no começo, aí eu comecei a escrever. Eu fiquei sabendo que na Armênia tem desconto especial para brasileiro. Na sua loja tem esse desconto especial. Aí, quando a pessoa terminava de ler, eu começava a sorrir, ela sorria. E muitas lojas que não me davam desconto começaram a me dar desconto depois, né? E o tratamento melhorou muito depois que eu interagi assim de uma forma mais descontraída. O pessoal passa, me cumprimenta na rua. Eu já estou aqui há 8 meses. E essa foto aí que tá cheia de criança é o orfanato que eu procuro visitar aqui de vez em quando. Aí foi meu aniversário. Eu pedi para as freiras para poder fazer o aniversário lá. E eu ia levar só o bolo e levei algumas frutas para fazer uma salada de fruta, para ser uma coisa mais saudável, que eu não queria tirar as crianças da dieta, mas queria fazer o aniversário lá. E aí as irmãs prepararam uma surpresa para mim lá, um bocado de presente. Eles colocaram mais coisas. Elas falaram para levar só 2 quilos de fruta, né? Eu levei 4, ainda teve muito mais coisa. E esse senhor está do meu lado, é da casa que eu moro, da família acolhedora. E quando eu cheguei aqui, né, pro aniversário, eles compraram carne para fazer churrasco, compraram tudo. Eu comprei só o bolo. Perguntei para eles o que é que eu precisava comprar. Eles falaram que não, depois a gente fala. E não me falaram nada. Fizeram um banquete aqui para mim, pro aniversário. Então eu sou muito ligado, assim, eu gosto muito desse ambiente de família e está sendo muito bom aqui esse clima de família aqui me acolhendo bem. E essa semana a senhora da casa já me perguntou se eu vou estar em setembro, que ela já quer que eu vá para o aniversário de uma das filhas dela, né? Então eu estou assim bem entrosado com a família a ponto de já estar participando dos aniversários. Quando ela vai para festa, fora que ela é convidada, ela sempre traz, quase sempre traz assim uma comida do aniversário. Traz fruta, traz salgado, traz um pedaço de bolo, sempre traz. A gente tem uma interação muito, muito boa com a família. Eu cortei o dedo, quase arranquei um pedaço do dedo aqui no vidro. Eu atendi, a família foi muito prestativa, muito solista em comigo no hospital. Tem esse apoio, né? Vim pela agente de voluntariado, teve esse peso grande para mim também, porque sair do Brasil sozinho, tacado no mundo aí, não gostava muito,
não estava me agradando a ideia. E a partir da agência de voluntariado, tem o apoio da agência de voluntariado, tem o suporte da família, tá sempre em contato com alguém, isso é muito bom. Quando eu cheguei, eu já ia ficar aqui, eu já vim para ficar muito tempo, queria abrir uma conta, só que aí tem as burocracias do banco. E o pessoal aqui de Guilty foi comigo em 5 bancos até que um banco abriu a conta para mim, né? Então, uma coisa que está completamente fora do escopo de trabalho deles, do suporte que eles têm que dar dentro do contrato, eles têm uma prestação de serviço assim, um acolhimento muito maior do que aquilo que está no contrato. O que eu precisei, que está além, eles sempre me atenderam. Eu nunca fiquei sem ter atendido numa necessidade aqui. E também tem almoços, jantares de interação, tem os passeios para interação das pessoas com a cultura, tem visita a museu para estar interagindo com a cultura. E aqui em Guilty, eu comecei a andar a pé na cidade, né? É pequena, então eu ia para os lugares a pé sem pegar ônibus para ver o que tinha. E para mim, assim, em pouco tempo eu falei que Gilding é um livro de poesia aberto, com todas as páginas abertas, a céu aberto. Só eu estou conversando com a voluntária russa, armênia, que ela faz voluntariado no museu, para a gente tentar fazer um mini documentário sobre as fontes aqui em Gilding. Que você vai andando pelas fontes, é uma galeria de arte, um bebedouro. É uma coisa assim que a gente vê o armênio tem um bom gosto e um apreço pela beleza. Então, para onde você vai, você enxerga o belo aqui na Armênia, mesmo do antigo para o novo. E eu acho isso muito, muito bom. Mas não vou me estender muito, não. E é isso, minha apresentação. Obrigado, Thiago. E de fato, essa é uma outra questão que eu esqueci de mencionar. Durante esse período, você tem a oportunidade de ficar na chamada host family, né? E você pode ficar num espaço seu, se você quiser alugar, mas esse período também, a organização por um preço muito mais barato em comparação aos alojamentos que existem, né? Que existem hoje na Armênia, que estão bem mais elevados devido à realidade atual do país. Ficar numa host family é muito mais barato e te dão todas as condições para você ter uma confortabilidade e e de fato, essa questão que ele falou é realmente assim, na minha host family, quando eu fiquei, no primeiro dia, eles já me deram a chave da casa, né? Eles nem me conheciam, né? Eu, né, na, na cultura, assim, do Brasil, assim, não é muito, pelo menos na minha região, não é muito comum esse grau de confiabilidade que se dá, né? Para uma pessoa que acabou de chegar na sua casa, já me deram a chave da casa e falaram, ó, é, você pode ficar à vontade, etc. Agora você é um membro da casa também. Então, essas questões que o Thiago está pontuando, como ele está há mais tempo, ele realmente se torna um membro da família e o acolhimento da Armênia, principalmente quando a gente não é, né, de origem armênia, mas mesmo também sendo de origem armênia e se interessando em voltar, né, de certa forma, a uma parte da Armênia que ainda existe, é, é, eles sempre se empolgam muito, né? E Gyumri, como o Thiago falou, é uma cidade realmente muito poética, né? Ela é a segunda cidade maior cidade da Armênia, segunda cidade maior da Armênia, e é o lar de vários poetas icônicos, escritores icônicos, que inclusive são homenageados pelo todos os cantos da Armênia, inclusive até no dinheiro, né? E na nota de 10 mil drams antiga, o Issahakian, ele era de Gyumri, né? Enfim. É... Você quer falar mais alguma coisa, Thiago?
Sim, só mostrar aqui, ó, o presente que a família me deu, um porta-retrato. Eles foram lá, imprimiram as fotos comigo, com a minha família, para me dar no porta-retrato. E esses dois espaços vazios, eles falam que é para colocar uma foto minha com a família, para guardar de recordação. São, falando que as minhas duas famílias, a do Brasil e a da Armênia, para ver o nível de carinho que eles têm aqui com a gente. E é interessante. Sua solução tecnológica está na Cistécnica. Poderosos computadores, roteadores, monitores de alta definição, cabos de rede, câmeras de vigilância, celulares e dispositivos móveis. Produtos duráveis de marcas renomadas a preços acessíveis. Entre já no site e aproveite o frete grátis. E esses são os estilos das casinhas aqui em Ottawa, a capital do Canadá. Durante essa viagem a gente vai poder ver muitas casas, tem parques assim na frente, uma qualidade de vida maravilhosa das pessoas, onde existe silêncio e tranquilidade. E o charme das casinhas bem estilo inglês. Esse é um apartamentinho de 2, 3 andares. E essa é a qualidade de vida das pessoas aqui no Canadá. No canal, durante o inverno, todo mundo anda de skate, esquia na neve, patins, enfim, tudo mais. E no verão tem os barcos, que são elétricos, que fazem todo este passeio pelo canal do rio Rideau. No inverno, eles alugam patins. E no verão, eles alugam bicicletas. Ali, nós temos o Hotel Chateau e lá é o parlamento. E ali, o rio desemboca numa parte maior das docas e os barcos passam por um lindo passeio por todo o rio Rideau. Esse hotel se chama Chateau Laurier. Semana aqui também é a semana do Orgulho Gay. Daquele lado a gente também nas diversas províncias do Canadá. Vocês sabiam que tem uma colaboradora aqui do Conexão que trabalha no Band News? Sim, ela é de origem armênia. A Milena Tashdi tem contribuído nos últimos programas com matérias muito interessantes e ela está preparando um mestrado sobre genocídio armênio. Ela tem coletado alguns depoimentos, algumas manifestações de descendentes de armênios e hoje a gente vai trazer para vocês um pedacinho do que ela está preparando para apresentar no seu trabalho de conclusão de curso. Depois eu quero que vocês me digam se vocês acham que nota ela vai tirar. Vamos ver o que a Milena está preparando para defender os armênios na bancada da sua universidade. O êxodo dos moradores Nagorno-Karabakh, região da Armênia étnica, norte do Azerbaijão, já atingiu quase toda a população do local. Em 2020, a Armênia foi atacada pelo Azerbaijão num território chamado Artsakh, que é um território de 90% população armênia. Foi um genocídio que aconteceu em Artsakh. Já são mais de 100 mil pessoas que saíram de lá. Isso representa praticamente toda a população. A guerra durou 44 dias, a gente perdeu 5 mil jovens. A partir do momento em que eles não assumiram o que aconteceu em 1915, dá abertura para isso se repetir e vai repetir novamente. O intuito dessa chacina toda era liquidar com os jovens cristãos para não crescer nem a raça e nem a religião. A gente já tinha essa ferida do que aconteceu em 1915. Quando houve genocídio, não tinha diáspora, não tinha ninguém para estender uma mão. Eu queria ser muito romântica
e falar assim, não, porque isso não vai acontecer, porque o mundo está abrindo os olhos e a Armênia vai continuar existindo para sempre, mas a gente está falando em relação a poder e a dinheiro. O Azerbaijão quis terminar o serviço que começaram há 100 anos atrás. Você sabia que tem vários brasileiros jogando em times de futebol da Armênia? Pois é, isso é uma coisa que poucos no Brasil sabem. Mas Davi Surian vem aí contar para nós um pouquinho das novidades no mundo do futebol para a Armênia. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian trazendo um giro esportivo, falando das principais modalidades esportivas envolvendo o país da Armênia. Atualizando primeiramente sobre o Campeonato da Armênia, no último dia 25 de maio, o Pryunik foi campeão após vencer o Shirak pelo placar de 1-0 fora de casa. Vinha disputando contra o Noah essa liderança e conseguiu na última rodada se sagrar campeão mais uma vez do Campeonato da Armênia. Ainda no ramo de futebol, estamos na data FIFA, onde temos os amistosos das seleções europeias, sul-americanas também. O Brasil entra em campo no próximo dia 24 de junho, tem seus compromissos, e a Armênia também não é diferente. Jogou nesta terça-feira, por volta da 1h da tarde, no horário de Brasília, e a Armênia foi derrotada pelo placar de 2-1 para a seleção da Eslovênia. A Eslovênia venceu a Armênia pelo placar de 2-1, jogo amistoso. Lembrando que a Armênia está na Série B da Liga das Nações Europeias e tem um próximo compromisso no dia 7, na sexta-feira, dia 7 de junho, sexta-feira, a Armênia enfrenta a equipe de Cazaquistão em mais um amistoso. Ainda nas datas FIFA, nenhuma competição internacional. Agora falando de UFC, no último sábado tivemos o UFC 302, a luta entre Islam Makhachev, o russo, contra o americano Dustin Poirier, disputando o peso leve do UFC, o cinturão no peso leve. Islam Makhachev continuou com o título após vencer numa submissão. E quem estava no ginásio, quem estava lá nos Estados Unidos, era o armênio Arman Tsarukyan, que é o desafiante número 1 a esse título do peso leve, que agora já desafiou o Islam Makhachev, resta agora o russo aceitar. O Islam até ficou fazendo assim, ó, mostrando que ele quer o cinturão tá aqui, falta pra mim. Porém, o Makhachev tem o desejo de subir de peso e enfrentar o campeão num peso acima, que é Leon Edwards. Então vai ter esse dilema. O Arman Tsarukyan é o desafiante número 1 ao peso leve. Porém, resta saber agora sobre quem o Islam Makhachev vai querer enfrentar. Porém, o Tsarukyan já sabe, o cinturão pode ser dele. Ele que já enfrentou o Makhachev em 2019, foi derrotado. Mas 2019, muito tempo atrás. Quem sabe esse cinturão deve ser, não vá para a Armênia. Um abraço, amigos do Conexão Armênia, e até o próximo. Marcela Susmeian vai nos preencher um pouco mais com o assunto de moda e fashion, trazendo sobre uma exposição de Parajanov e sua moda. Vamos ver o que a Marcela tem para nós essa semana. Oi! Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma exposição que aconteceu agora em maio em Yerevan, a capital da Armênia, e que celebrou o centenário de Sergei Parajanov, um dos mestres mais reverenciados do cinema armênio. Eu adoro trazer esse tipo de conteúdo quente, que é o que está acontecendo agora para vocês.
porque é uma forma da gente se conectar diretamente com a cultura e a vida cotidiana na Armênia. Ao explorar eventos como essa exposição, a gente entende melhor as expressões artísticas e o que cativa as pessoas. A gente amplia nosso horizonte cultural e se aproxima de uma realidade distante geograficamente, mas super curiosa para nós. Bora lá? Agora, antes de tudo, você pode estar se perguntando: quem foi Sergei Parajanov? Ele foi um cineasta armênio e artista da União Soviética, considerado um dos mais importantes do século XX. Inventando o estilo cinematográfico original e poético, distanciou-se do realismo socialista instaurado pelas autoridades soviéticas. E isto, junto à sua bissexualidade e comportamento controverso, acabou causando sua constante perseguição, censura e até mesmo prisão e trabalhos forçados. Seus filmes mais famosos e visualmente deslumbrantes são A Cor das Romãs e Sombra dos Ancestrais Esquecidos. Sua arte transcendeu o cinema e continua inspirando gerações de artistas em várias disciplinas. Bom, a exposição reuniu mais de 40 talentos designers armênios que criaram peças espetaculares, inspiradas na obra imortal de Parajanov. Cada peça contou com uma história, evocando a riqueza visual e o simbolismo presente na obra do cineasta. Assim, essa exposição não deixou de ser também uma vitrine para a moda armênia, promovendo a criatividade e a inovação dos designers armênios, uma oportunidade para turistas e locais descobrirem e apreciarem esses talentos. Inclusive, muitos desses designers eu já trouxe aqui para vocês em conteúdos anteriores. Então hoje eu selecionei um novo para vermos mais detalhes da sua criação. E ele é Misak Hajavedikian, que é um fashion consultant e founder da House of Volta, que criou a obra O Silêncio é uma Mentira. Ele trouxe o espírito cru e inflexível da resiliência humana diante das injustiças sociais, espelhando as valentes lutas de Parajanov contra a perseguição injusta. Abre aspas, é um poderoso convite ao espectador para reconsiderar a aceitação passiva do silêncio e reconhecer o seu papel na perpetuação de inverdades, fecha aspas, disse Misak. É muito interessante ver que essa exposição trouxe uma fusão da arte armênia do século XX com a moda contemporânea. Imagina que cada criação foi um tributo à visão única de Parajanov, reinterpretada através da moda. Incrível, né? Espero que vocês tenham gostado. Olha, um grande beijo. Tchau! Desde 1956, o Dosa traz até você os sabores autênticos da culinária armênia e árabe. Nossas esfirras se revelam em uma dança de aromas e temperos muito bem apreciadas em São Paulo, onde você se delicia com wraps e quibes exclusivos acompanhados de coalhada e da doçura da geleia de Damasco. Entregue-se a uma experiência gastronômica única. Dosa Culinária Armênia. E eu falei para vocês que o nosso programa começa no Canadá, termina em São Paulo, no Rio de Janeiro, dá a volta ao Brasil e conecta os armênios do mundo todo. Então, semana passada a gente tinha armênios de Los Angeles que estavam nos visitando no Brasil. Nós levamos eles para conhecer algumas igrejas especiais em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Olha só a aventura desse povo no Rio. Não preciso nem dizer que os armênios surtaram com essas imagens totalmente de igreja portuguesa. Olha aí a riqueza disso, gente. Eu que moro no Brasil, nunca tive aqui. Engraçado que, como as igrejas armênias, aqui também tem uma sepultura antes de chegar ao altar. Nas igrejas da Armênia, as sepulturas que são antes do altar
estão ali porque eles acreditavam que era uma forma de expiação. Se as pessoas pisassem em cima das suas pedras para chegar no altar, elas estariam contribuindo para que eles chegassem aos céus mais rapidamente. Olhem esse órgão. A invasão dos armênios no centro do Rio de Janeiro. Não preciso nem falar, né? A gente tem medo de tirar o celular aqui, mas dá umas arriscadas aí. A igreja esperando por nós. E aqui agora, na igreja da Candelária. Eu, como brasileira, nunca visitei. E aí fica a pergunta, e você, brasileiro que mora aqui, já veio visitar a igreja da Candelária? Este é um altar dedicado à Virgem Maria. Essa igreja foi construída por um casal que naufragou na Baía de Guanabara e prometeu que, se eles sobrevivessem, eles construiriam uma pequena capela. A pequena capela se tornou a Igreja da Candelária. Olhem isto! Agora, o mais interessante de tudo é que a gente é aqui parado para uma foto e tem um senhor lavando a roupa, que é a imagem do Brasil, né? Não tem jeito. Aqui, olha. Gente, é uma das igrejas maravilhosas, eu nunca tinha vindo. É uma mistura de estilo gótico e neoclássico, porque ela demorou muitos anos para ser construída e durante essa passagem dos anos foi mudando os estilos arquitetônicos. Não é incrível? E agora a gente vai visitar a igreja de Santo Antônio dos Pobres. Uma ruazinha totalmente portuguesa. Olha isso. Rio de Janeiro, Sul, Antwerp, Paduazi e Egelețin Kibatz. E hoje eu aprendi 2 contos muito interessantes sobre Santo Antônio de Pádua. De acordo com o padre Bartevo, quando Santo Antônio começou a pregar, poucas pessoas ouviam as suas palavras. E ele tentou pregar para os homens que não prestavam atenção nele. Então, ele se afastou e foi para a praia. Na praia, ele começou a pregar a palavra de Deus. Aí, muitos peixes se aproximaram da areia e ficaram de boca aberta, escutando suas palavras. Ele foi abordado pelas pessoas que se aproximaram e acharam aquilo muito estranho, e ele falou: vocês não foram dignos de ouvir a palavra de Deus, mas os peixes sim. E a partir de então, as pessoas começaram a escutar Santo Antônio de Pádua. Mais uma história que eu aprendi dele hoje foi que Santo Antônio de Pádua foi convidado para um jantar e a comida estava envenenada. Ele sabia que estava envenenado e uma das pessoas sentadas à mesa o desafiaram e falaram: você não falou que quem fosse discípulo de Deus
mesmo que comesse uma comida envenenada, não morreria? Então, vai lá, come a comida, vamos ver. E ele comeu, e adivinhe só, ele não morreu. Então, existem diversos contos sobre Santo Antônio. Eu expliquei para todo mundo aqui hoje que ele é o nosso santo padroeiro das moçoilas que querem casar. E, pasmem, aprendi uma curiosidade. Supostamente, não sei se é só para os armênios ou não, mas eu acho que é no mundo cristão católico, Santo Antônio de Pádua é conhecido como um santo que encontra coisas perdidas. Eu nunca rezei para ele, olha que eu vivo perdendo coisa. A partir de agora, vou fazer esse teste. Confirmem aí para mim se vocês sabem de alguma coisa desse gênero, porque para mim será um santo muito mais útil do que casamenteiro a partir de agora. Vamos ver esta igreja. Então, me contaram aqui que a primeira igreja foi construída no nível da rua, está aqui embaixo, foi construída em 1811. Foi visitada muitas vezes por Dom Pedro e aí em cima dela depois construíram esta capela. A igreja original foi construída aqui embaixo, no nível da rua, e muito visitada por Dom João. Depois eles construíram a segunda parte da capela. E mosaicos. E um órgão divino, lindo. E aí, nessas horas, o padre Barteu percebe a diferença que faz ter alguém que fala português com eles nesse tour. O senhor que cuida de toda a estrutura da igreja veio conversar com a gente, foi muito simpático, trouxe a história da igreja, falou que a estátua de Nossa Senhora dos Prazeres veio diretamente de Portugal, na primeira construção dessa igreja, e depois eles fizeram um altar erguido. Ela está bem em frente à Nossa Senhora das Dores, então é uma igreja de estilo mariano. E aí ele estava explicando que toda a última terça-feira do mês eles fazem o pãozinho de Santo Antônio, distribuem cestas básicas e para muita população carente daqui. O nome dessa igreja é Santo Antônio dos Pobres. Por quê? Falei para ele, será que é o mesmo Santo Antônio que a gente conhece? Ele disse sim. Acontece que antigamente, na época de Dom João, somente a corte real podia frequentar as igrejas dessa região. Então, eles fizeram a igreja de Santo Antônio dos Pobres para que a população que não tinha acesso à corte real pudesse frequentar também a igreja. E aí foi fundada essa Santo Antônio dos Pobres. Aqui embaixo está a estrutura da primeira igreja, que ela era no mesmo nível da rua. Aqui era um pântano, então eles tiveram que aterrar e construir a segunda capela em cima dela. O padre Barteu, através da sua tradutora, pediu autorização para a gente tocar aquele órgão maravilhoso ali em cima. E parece que o nosso integrante do grupo, que é organista, vai poder tocar essa maravilha, que é um órgão trazido da Alemanha. E, bom, se a gente conseguir, vamos cantar o Pai Nosso em armênio na igreja de Santo Antônio dos Pobres, no Rio de Janeiro.
Depois desses lindos momentos, resolvemos fazer um pouco de turismo e fomos até a escadaria Celaron, que é uma escadaria cheia de mosaicos e azulejos feitos por um artesão espanhol que gostava muito do Brasil e levou muito tempo para fazer toda essa arte, mas ele prometeu que só terminaria no dia que o projeto estivesse concluído. E aqui na escadaria, o povo louco para tirar foto, todo mundo se acotovelando um ao outro, são 225 degraus até lá em cima, que se junta com a outra rua. A gente não podia deixar de trazer eles na escadaria Celaron. E até o pão de açúcar vai rolar para eles, olha só. Eles vão subir ali, ó, no caminho. Márta párjárt tikinécs, norágáron kezdve már. Pári, budujte za már. Thank you. Bakit no megakcsikne? Good. All on board. Só posso dizer que eles amaram o Brasil, a hospitalidade do brasileiro, fizeram uma alusão entre a hospitalidade armênia e brasileira e pretendem voltar. Muitos deles vão mandar os filhos, os netos, e eu vou ficar muito feliz de receber todos eles. Mas mais um programa nosso chegou ao fim. Foi mais um desafio da gente colocar ele no ar, porque com viagem é muito difícil preparar, fazer a edição, mas logo, logo estarei de volta ao Brasil. Então, se você gostou desse programa, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam seguir viajando pelo mundo com Conexão Armênia. Deixo vocês no final do programa com uma frase maravilhosa que o cantor Charles Aznavour, de origem armênia, deixou para o mundo. Então, até daqui 15 dias, um Kisher Pari para vocês. Nostradamus Sadzebosh, qui découvre Nostradamus? Ayo. Nostradamus Sadzebosh, Verchin, Jorovuch Bgalla, Ashkali Mala, Haye Bidillah. Ega Habadam.